Nós vamos falar sobre educação financeira. Você se preocupa com isso? Já pensou que seria importante seus filhos terem, desde criança, adolescentes? Você desejava ter tido lá na sua vida, lá atrás? Pois hoje nós vamos saber de um projeto muito inovador do Colégio G10. Então receberemos o diretor Diego Crivellaro e também a mentora aqui em Santa Maria de um projeto, gente, o nome é eFink Kids, e ela vai contar tudinho pra gente já. Extremamente interessante o assunto. Estamos aqui com os nossos convidados, então quero dar as boas-vindas ao Diego Crivellaro, nosso companheiro de todas as terças-feiras. Muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado mais uma vez, Cris, pelo espaço. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos receber também a Grace Kelly. Olha, gente, nome de princesa, nome de atriz. Ela que é mentora do projeto eFink Kids aqui em Santa Maria. Seja muito bem-vinda, viu, Grace? Muito obrigada, Cris. Muito obrigada ao Diego também por esse convite de estar aqui com vocês nessa terça-feira para compartilhar, né, as novidades que vem por aí na área de educação para Santa Maria. Gente, super novidade. Eu vou pedir que o Diego conta pra gente o que é essa parceria. Foi um achado, na verdade, né? A gente, o novo ensino médio, ele nos possibilitou essa abertura de portas para algumas áreas que nós achamos que hoje são tendências de futuro, que os jovens precisam ter um controle ou uma habilidade de conseguir lidar sobre isso. E quando a gente estruturou o novo ensino médio na escola, nós víamos com dois pilares muito fortes e muito definidos, que era a parte dos negócios e a parte da saúde. E nós implementamos esse ano a parte dos negócios, mas faltava alguma coisa, a gente precisava e a gente estava em busca desse projeto específico no mercado. E eis que no início do ano tive o prazer de conhecer a Grace. Ela foi lá na escola me apresentar a metodologia da eFink. E numa conversa nós, foi um casamento legal ali. Não foi um casamento, não, foi um namoro inicial. A gente viu que o projeto casava muito com o que a gente pensava em relação a uma metodologia de ensino, uma forma de abordagem, um conteúdo ilustrativo e com propósito lá no final, sempre trabalhando os pilares do acolhimento, do pertencimento, do perfil do nosso aluno para estar dentro desse projeto, para ter esse engajamento, mas a gente não tinha o profissional naquele momento. E aí a gente começou através de um processo de conhece gente aqui, acha que é um perfil ali, conseguimos unir os três pilares e aí sim fomos pro não. É a hora, vamos colocar. A gente tem uma reunião ainda que está marcada para amanhã lá na escola para definir a parte final de estrutura de encaixe. Mas sim, a partir do ano que vem temos essa parceria com a eFink Kids para trazer para os nossos alunos um pouco mais, né? Nós já trabalhamos inteligência emocional dentro da escola, na disciplina de boas práticas lá com o Chico, mas a partir de agora o braço da eFink Kids dentro da disciplina de empreendedorismo, trabalhando inteligência emocional e planejamento financeiro com os alunos do ensino médio. E isso pra gente, o resultado final é solidificar ainda mais essa estrutura da mini empresa que nós estamos desenvolvendo, que lá tem as barrinhas de cereais, as trufas, os alfajores. Então é um braço a mais para conseguir tornar esse projeto sustentável até o terceiro ano do ensino médio, né? Perfeito. Grace, e o que é, afinal, né? O Diego nos fala sobre a eFink Kids, sobre esse namoro, essa parceria fantástica. O que é a eFink e qual é a metodologia empregada? Sim, eu sou educadora financeira, mentora financeira também, consultora financeira e vinha trabalhando, né, com adultos. E aí eu vou contar um pouquinho da história, porque aí o ouvinte também ali, os nossos já entendem um pouco. E aí, só vale lembrar, não é qualquer mentora, né? Tem 30 anos na área, então ela sabe tem uma propriedade para falar. Isso aí. Sem dúvida. Mais de 30 anos na área aí financeira, né? No mercado financeiro, como bancária. Então, foi na pandemia que eu senti a necessidade, que as pessoas precisavam de ajuda, né, lá na raiz do problema. Ninguém tinha tido uma educação financeira, mas a pandemia nos trouxe bem essa dor, né? Ninguém tinha uma reserva, ninguém estava preparado para parar um dia. E a gente tem que pensar nesse lado também. E aí, eu fiz a minha transição de carreira em 2021 e me especializei como mentora. Hoje sou pós-graduada em educação financeira. Então, foi esse ano que desde lá eu já atendi, né? Mais de 100 pessoas, assim, nas mentorias. E empresas também, esse ano comecei a atender empresas pelo Sebrae. E tem sido uma experiência incrível. Só que qual é o olhar? Por que
que nós não tivemos educação financeira nas escolas, né? Todo mundo me diz isso, os meus alunos. Grace, se eu tivesse conhecido anos atrás, a minha situação financeira seria outra. Eu estaria em outro patamar na minha vida. Então, foi esse olhar que a gente começou a ter. E o Instituto Soper, que é o instituto que eu fiz a minha formação como educadora financeira, que ele é do Rio de Janeiro. A CEO do Instituto tinha escola, então ela foi dona de escola, ela sabe, né, a realidade de uma escola no seu dia a dia, e ela trouxe, ela é a mentora, né, também da criação do eFink Kids. Então, já tem escolas pilotos lá no Rio. E como é que funciona agora, né, Cris? O eFink Kids é uma metodologia para as escolas, para o ensino de educação financeira nas escolas, terem essa vivência. E qual é o diferencial do eFink Kids? Que foi aí que, né, os meus propósitos se alinharam com os propósitos do Diego, do G10, que é uma educação financeira, não uma educação financeira como uma matemática exata, sabe? Não uma ciência exata, como muitas pessoas confundem. A educação financeira, como eu gosto de falar, não é sobre números e planilhas. É sobre tu ter liberdade de escolhas, né? É sobre tu ter outros comportamentos e hábitos que vão te levar a tu ter uma liberdade e tu ter uma vida plena. É bem isso que uma educação financeira traz. Então, o eFink Kids, ele traz essa educação financeira agora para as escolas com inteligência emocional. Com o empreendedorismo. Fantástico. Agora, Diego, qual a relevância, a importância, né? A Grace faz referência aí à inteligência emocional, à educação financeira. Qual a relevância que tu vê para os alunos do Colégio G10 terem, junto ao empreendedorismo, como tu já fizeste referência, a partir de agora com a eFink Kids? Total, Cris. Eu acho que o casamento perfeito, ele começou na primeira conversa que nós tivemos, porque a gente trabalha muito a questão do planejamento. A gente, como qualquer atleta que a gente sempre ilustra aqui na frente, tu não vai passar pro objetivo final da medalha se tu não passar pelas dores do processo. E o bom do eFink Kids é que durante a metodologia deles a gente passa por todos esses processos. Do primeiro ser para depois ter, como a Grace traduz pra gente aqui. Então ele ensina de uma forma lúdica que o aluno ele precisa passar pelos passos. E os passos não é, como ela falou agora, somente o lado financeiro, de juntar ou de possibilitar futuramente. Mas se tu tem um planejamento futuro, se tu consegue enxergar onde tu quer chegar, tu começa a dar passos mais direcionados na tua carreira, nos teus objetivos, na tua vida, nos teus negócios. Por que não? A gente tá trazendo um projeto para eles que visa ter uma visão de futuro. Então é mais um processo, é mais um braço que mostra para ele que os objetivos eles têm que estar muito bem definidos, delimitados, para que a gente consiga em pequenos passos alcançar. De formas lúdicas, nós começamos a trazer projetos para dentro da escola para ajudar eles a cada vez mais ter isso consciente e de uma forma inteligente. Porque não é só sobre gastar, mas gastar de uma forma eficiente também ali no meio, né? Então, acredito eu, sim, que a grande tendência hoje é a gente conseguir ensinar os nossos jovens cada vez mais cedo sobre as possibilidades, sobre os objetivos, sobre as metas, sobre recursos, como atingir tudo isso, né? E essa parceria, ela visa isso, é cada vez mais a gente conseguir possibilitar isso para os nossos alunos. Perfeito. Grace, 8,6 milhões de jovens entre 18 e 24 anos estão endividados no Brasil. Entre 18 e 24 anos, realmente é cedo para já estar endividados. Por que isso acontece? Parece incrível, né? A gente parece que não assustador, é verdade, mas é dados do IBGE e dados atuais. Esses dados são atuais. Então, assim, pela minha vivência como bancária, né? Por um dos motivos, eles têm hoje acesso já na faculdade, na universidade, a conta universitária. O banco proporciona um limite, né? Um cartão de crédito. E como que esse jovem vai administrar isso aí se ele não teve na escola, se ele não teve em casa primeiro, né? Que a gente também não, a maioria, 99%, não tivemos uma educação financeira em casa. E aí, por que temos esse número alarmante, né? E agora eu vejo assim, mais ainda, né? Um outro propósito de vida, mudar essa realidade, fazer a minha parte. Claro que a gente não pode mudar o mundo, mas cada um pode fazer a sua parte, né? Exatamente. Então, e aí entra o G10 também como escola e que vai fazer a parte dele para esses jovens que passarem pelo G10 vão ter a possibilidade de fazer, mudar esses dados aí. E por que isso, né? Que você está me perguntando. Porque o que eu vejo?
hoje em dia, mais ainda, as nossas crianças, os nossos jovens, eles não sabem lidar com a frustração. Eles não sabem lidar com o não, com os obstáculos, com as barreiras que todos nós vamos enfrentar, independente de que profissão você vai escolher. E aí, só que os pais, claro que a gente erra tentando acertar, né? Eu também sou mãe de 2 jovens, mas a gente tenta blindar os nossos filhos, né? Só que tem um equilíbrio para isso. E às vezes hoje os nossos jovens, até eu escrevo aqui uma coluna para o jornal, sempre eu falo isso, é a geração do imediatismo, né? Que aí entra também a velocidade, né? Que ele recebe tudo na hora, né? Não preciso ir lá na biblioteca e pesquisar num livro. Sim. Eu entro ali no celular e eu tenho na hora a informação. Exatamente. Então é a geração do imediatismo. Se eu quero alguma coisa, eu quero agora. Eu não sei esperar. Então, por que eu vou esperar se eu posso entrar aqui no aplicativo e comprar um tênis e parcelar no meu cartão? Eu posso ter agora. Por que esperar, né? Por que me programar para fazer essa compra? Eu dou esse exemplo do tênis porque é uma coisa bem comum no nosso meio jovem, dos jovens. Então, ele tem essa dificuldade. E aí, se ele não tiver um preparo, né, para esses momentos que ele vai entrar no mercado de trabalho, que ele vai se sentir o cara, porque ele vai ter um dinheiro ali na mão, né? Para fazer o que ele quiser. Então, ele não sabe nem o que ele quer fazer. A verdade é essa. E aí, se ele não passa por esse processo de educação financeira, o que ele vai? Agora eu posso, né? Eu vou lá e vou parcelar um celular, eu vou lá e vou parcelar um tênis, eu começo a usar o limite do banco ali mesmo, pequeno, como se fosse meu, dinheiro meu, que não é. E eu falo isso com muita propriedade, porque até o adulto usa o dinheiro do limite do banco como se fosse dele, né? Tem mentoradas assim com 30 anos no mercado de trabalho, e até hoje ela usava o limite como se fosse dela. Né? Raciocina como dela, que é valor. Parou de usar durante a mentoria, né? Então, mas é isso que esse dado aponta isso. A realidade da desinformação presente ali. E esse número, Cris e Diego, não é só endividados. Esse número é de jovens endividados e negativados. Nossa, já negativado com essa idade. Com essa é uma idade. questão cultural, né? A gente nunca teve o hábito de lidar com o dinheiro. O dinheiro parece que sempre foi uma barreira na vida do brasileiro. Verdade. E a gente leva isso como não poder melhorar de vida ou sempre se vitimizar por. Então a gente precisa ter essa consciência de que o planejado, o estruturado, tu consegue atingir objetivos. Seja para compra do tênis, do primeiro carro, celular, da casa própria, do celular e por aí vai. É uma questão de consciência. A gente precisa saber os limites que a gente pode dar para tudo, né? E o que tu vê, qual o papel que tu vê da escola nessa mudança de realidade que a Grace fez referência? Formação. A gente precisa da formação. O papel da escola é formar, o papel da escola é construir. Se a gente não olhar para um assunto como esse, de construção de uma mentalidade, de construção de um jovem, de construção da atitude dele em relação ao que vai ser a vida dele dali para frente, a gente não vai estar fazendo o nosso papel como base, né? Como escola. Sim. Então, eu sempre acreditei nesse projeto desde o início, desde que tive o primeiro impacto por ele, porque ele tem um propósito muito forte por trás, que é de mudar uma cultura que hoje nós não temos. E me via entre aspas, frustrado por não ter conseguido abraçar da forma como eu gostaria lá no início. E hoje eu me sinto extremamente abraçado enquanto G10, enquanto escola. Porque eu acho que a gente conseguiu pegar exatamente a raiz do que precisava dentro do projeto da F-Kids. Perfeito. Grace, se nós imaginássemos, inclusive tem países já que começaram a trabalhar educação, inteligência emocional já desde o maternal, e aí nós temos acadêmicos mais equilibrados, profissionais mais equilibrados, sim, pessoas mais equilibradas. Se a partir de hoje nós começássemos a ter cada vez mais inserção de disciplinas como agora de forma inédita, inovadora aqui em Santa Maria, o G10 está trazendo juntamente com a EFINC a educação financeira como disciplina. Se nós pudéssemos ter isso a partir de agora, trabalhado da forma que vocês estão propondo, aliado à inteligência emocional, na tua concepção, grandes equívocos, grandes problemas financeiros assim poderão ser evitados com essa vivência? Com certeza, porque o EFINC Kids, né, ele traz essa metodologia desde o ensino infantil. Então, porque desde lá de criancinhas bem pequenas, né, 4, 5 anos aí, que é o ensino infantil,
eles já estão sendo formados, né? Muitas coisas a gente já está sendo formado. O Diego tem uma filhinha pequena, né? Vai poder experimentar, ensinar pra Helena. Exato, a gente inclusive já falou isso aqui no programa, de que muitas vezes a gente poda o jovem até os 6 anos, que é a idade inicial que ela está trazendo, onde a gente deveria estar estimulando. E é justamente isso que a EFINC faz, né? Ela não poda. Ela acompanha ele desde essa fase inicial, que é a fase da criatividade. Aí a gente começa a ter criatividade pro dinheiro. Perfeito. E nesse lado também que o Diego falou, ó, trabalhar as habilidades do aluno, tá? Se eu vejo que o meu aluno bom, ele tem o espírito de liderança, né? Ele vai dar um bom líder. Vamos então explorar isso, né? Não levar pro lado ruim, ele é mandão, ele quer se ele tem espírito de liderança, ele pode levar, né, um grupo a construção de coisas, né, que a gente nem imagina. Aí tem um outro que é bom na comunicação. Vamos explorar isso também. Estimular as habilidades, né? tá? E ao mesmo tempo, a educação financeira com inteligência emocional, ela vai trabalhar a resiliência. Ela vai trabalhar esse lado também, ajudando o jovem a ter um autoconhecimento, né? Então, vou dar um exemplo aqui que a gente traz ali. As atividades são lúdicas, são práticas. Nós trazemos na metodologia atividades que eles vão participar o tempo inteiro e trazendo para a realidade deles. Não vai ser uma coisa distante. Tanto é que nós temos a feira também, né, Diego, do empreendedorismo. Está dentro do projeto 2 feiras ao ano, onde eles vão trabalhar isso na prática. Então, assim, ó, ali, por exemplo, dentro da metodologia tem o autoconhecimento. Eu vou reconhecer qual é o meu perfil financeiro, né? Porque o jovem ali nessa idade, ele já tem um perfil financeiro. Eu identificava muito nas minhas filhas o perfil financeiro de cada uma, né? Para saber trabalhar isso. E elas, por exemplo, o aluno se conhecendo, bom, meu perfil financeiro é esse, gastador. Porque eu não posso ter nenhum dinheiro que eu tenho que gastar tudo na semana e não consigo fazer uma reserva. Existe esse perfil, mas ele pode, o perfil é o estado de hoje, mas ele pode ser alterado. E tem isso outra, a gente trabalha. Ele acompanha também o perfil dos pais. Isso. Ele começa a identificar em casa, e isso é um estímulo que acontece bastante. Inclusive, no início do ano, a gente via muitos alunos trocando com a gente nesse sentido. Mas lá em casa acontece muito isso. E aí, eles começam a enxergar o como o pai e a mãe e nessa hora eles tentam ajudar também. Isso. Porque muitas vezes, como eles presenciam aquilo, é como se aquilo fosse certo, o normal, né? Fosse a única forma. Agora, já que tu citou pais, né? Tem aquele ditado que os pais dizem para os filhos, ter que gastar menos do que ganha. Eles têm razão? Eles estão errados? Aí é que vem a questão. O exemplo arrasta. Então, como tu acabaste de falar, né, Cris, às vezes a realidade dele é que os pais gastam tudo, toda a receita da família e mais um pouco, tá? Então, essa é a realidade da maioria dos nossos brasileiros. Sim. E para eles aquilo é normal, viver naquela, né, corrida dos ratos, como eu chamo, trabalhar para pagar as contas e trabalhar mais para pagar mais as contas. Para pagar mais contas. Sim. Então, quando eles começam a identificar isso, como o Diego diz, eles trazem para a realidade da família, de casa, eu creio muito no efeito dominó. Né? Eles vão trazer a educação que eles estão tendo na escola para dentro de casa e vão começar a questionar. Pai, tu tem uma reserva financeira? E aí o pai vai dizer, opa, né? Tu tem algum investimento? Onde é que tu investe? Né? Nós temos reserva. Quanto % a gente tem da receita aqui nos gastos da casa, né? Dos gastos essenciais da casa? Ele vai começar a fazer certas perguntas e o pai vai ver e vai quebrar um tabu. Gente, porque nós temos um grande tabu de falar sobre que é o falar sobre o dinheiro. Sabiam que esse tabu é maior até do que falar sobre sexo, do que falar sobre política, religião? As pessoas têm essa dificuldade de falar em dinheiro? Porque assim, ó, o que eu tenho visto na prática, né, nos meus mentorados. Uma é que se eu não tô preparada, olha, eu sou médico e eu não sei administrar o meu dinheiro, eu vou abrir essa minha fraqueza pro meu filho? Não vou abrir, né? E até entre os casais, sabe? Vem o conflito. Porque muitos casamentos também, a segunda maior causa de divórcio no Brasil é a situação financeira. Olha só. Então, gente, aí vem o conflito. Os casais não sentam para planejar, tanto fazer planos, né, em comum da família, como, eu tenho um sonho, né? O meu sonho pode ser diferente do meu marido, mas a gente tem que sentar e alinhar. Agora, imagina se isso já for trabalhado lá desde, no caso agora o G10 trazendo para os adolescentes, que forma mais natural que vai ser lidar com dinheiro, né? Sim, com certeza.
E se Deus quiser, estamos pensando lá adiante no ensino fundamental, com certeza isso também vai aparecer para os baixinhos, porque eu acho que o estímulo ele tem que ser desde cedo. Eu acredito muito que a gente precisa trabalhar e quebrar esse tabu o quanto antes para gerar jovens cada vez mais criativos financeiramente também. Exatamente, até a Grace fez referência ao caminho dos ratos, do pai rico, pai pobre, é muito citado isso, né? As pessoas recebem para pagar, gastam, se endividam, aí trabalham mais um mês para pagar aquilo e aquele ciclo não termina nunca, isso né? Diego, quando começa essa disciplina de educação financeira, junto lá com o empreendedorismo no Colégio G10, e para quais anos que nós teremos essa disciplina? O projeto ele vai ser implementado no ano que vem, a partir do primeiro e do segundo ano do ensino médio. São essas duas grades que vão receber já a parceria com a EFIN Kids. E as aulas já iniciam a partir do dia 19 de fevereiro, no início do ano letivo da escola. Então, a partir de lá, nós já teremos a metodologia funcionando com o cronograma que ela tem que ter ao longo dos trimestres do ano letivo, né? Perfeito. Agora, muito perto aí, nosso Provão Solidário. Faltam aí 2 semanas para o nosso Provão Solidário e está sendo um sucesso para a gente poder divulgar ele aqui. Mantivemos sempre a média da semana. Isso é muito bom. Bom, eu acho que hoje nós temos que superar, assim como foi falado da gamificação. Hoje nós estamos aí mostrando o G10, mais uma vez inovando, trazendo a disciplina de educação financeira. Imagina você com o seu filho aí com 14, 15 anos, já vendo isso como disciplina lá na escola, já trazendo para você em casa, no seu dia a dia, na rotina. Então, acho que hoje nós temos que dobrar essa meta aí. Somos inquietos com as tendências de futuro e não podemos parar nunca, né? Nunca pare. Diego, como é que a pessoa faz, então, para se inscrever para o Provão Solidário? Para concorrer, então, a vaga no Provão Solidário, primeiro lugar, 100% de desconto, segundo lugar, 50%. Basta se inscrever pelo 55 30 28 0010 ou 99984-5817 ou ainda pelo @G10 Colégio através das redes sociais. Lembrando que a taxa de inscrição é somente 1 quilo de alimento não perecível que nós vamos dar para uma instituição de caridade. E ele vai ser entregue lá no dia da prova. Exatamente. O provão está marcado para o dia 11 de novembro, um sábado, a partir das 8 horas da manhã. Se você estava precisando de um estímulo para concorrer a 100% de desconto, poxa, que maravilha, né, Grace? A Grace, como educadora financeira e mãe, eu imagino que ter um filho que ganha 100% de desconto ou 50% de desconto. Maravilhoso. Que presente incrível, sensacional, você pode concorrer e ganhar aí. Então agora você tem mais um estímulo para isso, que é educação financeira como disciplina no Colégio G10. Eu só posso parabenizar mais essa iniciativa de educação, tanto financeira quanto de inteligência emocional, quanto de seres humanos de uma forma geral. Pessoas mais equilibradas conseguem gerir, gestar tudo de forma muito mais saudável, né? E viver melhor também, né? E viver melhor. Eu dizendo que o Diego, ele teve essa visão, né? O G10 tem essa visão, que a educação financeira, ela vai ajudar o jovem a ser realmente bem-sucedido. Porque senão a escola, ela tá muito focada em, passou no vestibular, ele vai ser bem-sucedido. Só que ele vai ter uma mudança de mentalidade com a educação financeira que vai levar ele a fazer melhores escolhas como profissional. Claro. E aí ele vai ter uma vida plena. Aí sim. Aí fecha com chave de ouro. Parabéns. E o EFIN Kids veio para isso. Qual o teu contato, por favor, Grace? O meu contato ali no Instagram é @Grace Kelly, PG, tá? E o meu contato é 5599190939. Tem um canal no YouTube também. Perfeito. É Educação Financeira com Grace Kelly. E amanhã sai minha coluna no Diário de Santa Maria, às quartas-feiras, Educação Financeira com Grace Kelly também. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação, por ter vindo. Parabéns por esse casamento aí tão feliz, tão bacana. Parabéns, Diego. Só tenho a te parabenizar. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Obrigado pela Grace por estar vindo e por trazer essa abordagem para dentro do G10 e acreditar na gente também. Perfeito.